Sejam muito bem-vindos ao aulão de número 91 aqui do canal. Aqui é o Fernando e eu ensino pessoas com mais de 40 anos a serem independentes no meio digital com o seu computador ou notebook, sem depender de outras pessoas. No aulão de hoje, a gente vai ver sobre o Google Documentos. O Google Documentos é um aplicativo online, né, que você acessa usando a internet, o navegador do seu computador, e ele é um editor de texto, tá? Um editor de texto gerido pela Google, que é uma empresa muito grande, né? Com muitos, um buscador próprio, com muitos aplicativos, tá? Vamos ver aqui como é que a gente entra no Google Documentos, como que criamos um documento, como os botões, as funções do Google Documentos. Vamos ver também, vou redigir um texto para a gente editar ele, deixar ele do jeito que você preferir, tá? E muito mais, certo? Então vem comigo aqui então. Primeiro de tudo, a gente tem que encontrar o navegador de internet que a gente usa, tá? Eu vou usar aqui o Google Chrome, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó, que é o Google Chrome, tá? A gente vai clicar nele para entrar e estamos aqui na tela inicial dele. Para você entrar no Google Documentos, você precisa ter uma conta Google, tá? Geralmente essa conta Google, o final dela está escrito @gmail.com, tá? Igual tá aparecendo na tela aí para vocês, gmail.com. Aí você vai entrar no seu navegador, se ela não tiver nele já, você vai colocar. Para colocar, utilizamos esse botão aqui, ó, assim que você entra no Google Chrome, esse botão bem aqui, ó, fazer login, tá? Você clica nele aqui. E como eu já tinha uma conta conectada, ele já está listando ela, porque eu já entrei com ela anteriormente, tá? Mas no seu não deve aparecer essa tela. Se for a primeira conta você colocando, vai aparecer essa tela aqui, ó. Essa é a tela que você vai colocar a sua conta, né? Por exemplo, a sua conta vai ser igual tá a minha aqui, né? Você vai ter o nome dela e no final @gmail.com, que é o que está escrito aqui, ó, tá? Clicando nisso, a gente clica em próximo aqui, ó. Aí ele vai pedir a sua senha, tá? A senha você vai colocar bem aqui, ó, certo? A senha da sua conta. Feito isso, você vai clicar bem aqui em próximo para o navegador entrar com sua conta, certo? E pronto, a gente já entrou e vai aparecer aqui agora a imagem bem aqui em cima que tem na sua conta. Se não tiver nenhuma imagem, vai aparecer a primeira letra que vem nela, né? Por exemplo, se a minha começa com Fernando. Se não tivesse nenhuma foto, aparecer a letra F, tá? Então a gente está logado na conta do Google, tá? É só deixar o mouse em cima que a gente vê, ó. Olha lá, mostra a conta do Google e ele já está logado. Agora para a gente entrar no Google Documentos, a gente vai clicar nessas 9 bolinhas bem aqui, ó. Essas 9 bolinhas representam os aplicativos do Google, tá? Então a gente clica nelas e vamos rolar para baixo aqui, ó, até a gente achar o Google Documentos. Ele está bem aqui, ó. Google Documentos. É esse ícone aqui, um papelzinho azul, tá? Para a gente entrar, damos um clique nele, tá? Prontinho, acabamos de entrar no Google Documentos. Seguindo aqui, temos duas maneiras de você criar um documento. A primeira é você criando um documento em branco, como está escrito aqui, ó. Você cria um documento com nada escrito, em branco, ou temos os modelos bem aqui, ó, ao lado. A princípio temos 5 modelos, mas temos um botão aqui, ó, que é esse daqui de galeria de modelos. Se a gente clicar nele, aparecem mais tipos de modelos pré-prontos para a gente usar. A gente clica aqui, ó, e ó, a gente vai rolando para baixo e aparece vários, ó. Temos aqui a parte de currículos, ó, 5 tipos de currículos, 4 tipos de cartas, pessoal, trabalho, educação, tá? Então tem vários tipos de documentos pré-prontos aqui que você pode usar de modelo para o seu documento, tá? No nosso caso, eu vou clicar aqui em branco, tá? Que é o que a gente vai criar, um documento que não tem nada, em branco, certo? Então a gente clica aqui e ele vai carregar o site, tá? Acabou de carregar o site aqui de edição de documento. No Google Documentos, a gente tem várias ferramentas, mesmo, tá? E elas estão separadas por seções e categorias, tá? Então, temos aqui, assim que a gente entrar, temos essas seções aqui em cima, tá? Que eu estou circulando para vocês verem aqui, ó. Essas seções aqui em cima. Cada uma delas tem várias funções dentro delas. Por exemplo,
A função arquivo, a gente clica, olha o tanto de opção que aparece. Em arquivo aparece a opção de criar um novo documento a partir daqui, aparece uma opção de abrir um documento, uma opção de fazer uma cópia desse documento atual, uma opção de compartilhar com alguém esse documento, de mandar por e-mail, de baixar ele para o seu computador, que veremos mais adiante, de trocar o nome dele, tá? Trocar o nome dele, inclusive vamos trocar aqui, renomear. Vou escrever aqui artigo e vou dar um Enter com o teclado. Ele já trocou o nome do documento e já está salvando na nuvem automático, tá? Você não precisa se preocupar com salvar ele no seu computador. Por enquanto a gente está usando ele diretamente do navegador. Tudo que a gente escreve é automaticamente salvo na nuvem para a gente não perder, tá? Continuando aqui, temos a opção aqui de mover ele de uma pasta para outra dentro da nuvem, né? E a nuvem que o Google Documentos usa é a nuvem da própria Google, que é a nuvem do Google Drive, tá? É o Google Drive da sua conta que ele vai usar, ele vai ficar armazenado lá, esse documento. A gente consegue adicionar um atalho, consegue apagar, ver o histórico de versões, né? Tornar ele disponível offline. Se a gente ativar isso aqui, a gente vai poder mexer nesse documento sem internet. Se o seu computador não tiver internet no momento, você vai conseguir editar esse documento. Temos como ver os detalhes desse documento, o idioma dele, a configuração da página e um botão de imprimir, tá? Se você tiver uma impressora e tiver de imprimir esse documento em casa. Continuando aqui, temos aqui a seção editar, né? Que ela tem algumas funções de edição. Temos aqui a função de desfazer. Essa função, por exemplo, eu escrevi alguma palavra errada e eu não quero apagar. Ou eu apaguei sem querer alguma palavra. Aí a gente clica nessa opção aqui, desfazer, que ele volta para trás um passo que você deu, entendeu? E tem a opção de ir para frente também. Você pode refazer o que você desfez. Aí é esse botão de baixo aqui. Temos aqui embaixo os atalhos de copia, cola e recorta, tá? Temos aqui o primeiro recortar, copiar, colar, colar sem a formatação. Tem o botão de selecionar tudo e o botão de localizar e substituir, tá? Você localiza algumas palavras e você pode substituir elas em massa. Na opção ver aqui, na seção ver, temos aqui o modo de visualização, né? Que aqui no Google Documentos tem 3 modos. Tem o modo de edição, né? Que você escreve no documento. O modo de sugestão, que o que você escreve vai aparecer para outras pessoas lá como uma sugestão, né? Para a pessoa, no caso o dono, por exemplo, do documento trocar pela sugestão que você deu. E a opção de só visualização, que você só vê, só visualiza ou você só imprime esse documento, tá? E de mais importante na seção ver é só o modo mesmo, tá? Na seção inserir tem várias coisas para você inserir. Você consegue inserir imagem, tabela, desenhos, gráficos, linhas, emojis, ícones inteligentes, menus suspensos, notas, caracteres especiais, equações de matemática, marca d'água, cabeçalho de rodapé, números de página, links também, sumário, favoritos. Tem muita coisa para você inserir aqui que ele suporta. Na opção de formatar aqui, é a formatação do texto, tá? Você vai deixar o texto, vai mexer nele. Temos aqui primeiro, na parte do texto, temos aqui a seção do texto e tem como deixar o texto negrito, que é deixar ele mais grossinho. A opção itálica, que é deixar ele mais deitadinho. A opção sublinhar, que você vai sublinhar uma linha embaixo do texto. Taxação, que é você fazer uma linha no meio do texto. Sobrescrito, que é um texto, uma coisa que vai ficar escrita bem pequena acima. E subscrito, que fica escrito embaixo, tá? O tamanho também, a fonte, você consegue alterar. E o uso de maiúsculas e minúsculas. Você consegue deixar todas as palavras selecionadas que você selecionou maiúsculas ou minúsculas. Temos também os estilos de parágrafo, o alinhamento, colunas. Tem muita opção aqui, pessoal. Muita opção mesmo. Para 90% dos usuários, o Google Documentos já está ótimo em relação, se você for pagar a assinatura do Microsoft Word, por exemplo, que você paga por mês para ter, né? Ou você pode fazer uma compra única do pacote, que é bem caro também. Já no Google Documentos, você tem acesso a isso tudo de graça, tá? Basta ter uma conta da Google, certo? Continuando aqui, temos as ferramentas, que são várias ferramentas que temos aqui. A ferramenta de corrigir erros gramaticais tem aqui, contagem de palavras, revisar edições sugeridas, né, que as pessoas sugerem para você, citações, números de linha,
dicionário, você pode digitar por voz se você tiver um microfone no seu computador. Você clica nessa opção e você vai falando e ele vai escrevendo para você, tá? E no mais, o que temos de importante são só essas aqui. E temos a barra de opções fundamentais, são essas aqui, ó, que são as que as pessoas mais usam, tá? Ela vai de fora a fora aqui no site, ó. Eu estou circulando aqui para vocês, ó. Ela vai de fora a fora. E cada botão aqui faz uma coisa, tá? Cada botão aqui faz uma coisa. Por exemplo, este primeiro aqui é o botão de pesquisar nos menus. Você pode pesquisar palavras ou você pode pesquisar opções, né? Dessas que nós vimos aqui tudo, ó. Você consegue, em vez de procurar aqui, se você souber o nome dela, você pode escrever aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero aqui gramática. Olha lá, ó, já apareceu a primeira opção que eu quero. Verificação ortográfica e gramatical, que é para ver se eu errei o que eu escrevi, tá? Então, essa lupa serve para você achar opções do Google Documentos ou texto aqui também, tá? Temos aqui o botão de refazer e desfazer, né? A setinha para a direita, para a esquerda, é para você desfazer e a para a direita é para refazer. Temos o botão de imprimir aqui também, ó. Você consegue imprimir este documento, tá? Na sua impressora. Você consegue verificar a gramática bem aqui também, bem rápido aqui. Temos o pincel de formatação, que você pode copiar a formatação de parte do texto para outra parte do texto. O zoom do texto, ó, pode te ajudar muito. Se estiver muito pequeno que você escreveu, você pode clicar aqui nessa seta do zoom e colocar maior, ó, fica bem maior, para você visualizar melhor o que você está escrevendo, tá? Para você mudar o tipo de texto é bem aqui em cima, o estilo, ó, do lado do zoom, né? Se é título, se é texto normal, se é subtítulo. Continuando aqui, temos a fonte, né? Que é o tipo de letra. A fonte é o tipo de letra. Você pode escolher várias que tem aqui, ó. Várias fontes que tem aqui, certo? Vários tipos de letra. Temos também o tamanho da letra, ó, se você quer colocar mais ou menos, ó, tá? Você vai aumentando de acordo com o tamanho. No caso aqui agora está 11 por enquanto. Prosseguindo, temos aqui modificação de texto, ó. Você consegue deixar ele negrito aqui também, itálico, sublinhado. Pode mudar a cor do texto também, a cor que você quer que fique o texto. Ou a cor de destaque, que é a cor que fica atrás do texto também. Consegue inserir um link também no texto. Por exemplo, eu vou escrever aqui oi. Escrever aqui oi. Eu vou selecionar ele aqui. E vou clicar aqui no link, a gente consegue adicionar um link nele aqui, ó, tá? Conseguimos adicionar um link a essa palavra. Então, se alguém clicar nessa palavra, ele vai abrir um link na internet, tá? Continuando aqui, temos a opção de inserir imagem já daqui, ó. A gente clica em inserir imagem, dá várias opções para inserir imagem. Alinhamento do texto, espaçamento, lista de verificação, se você quiser colocar uma listinha, né, com marcações. Lista com numeração, com marcadores, e lista numerada também. E esse lapzinho aqui que é para você mudar o modo de visualização, o modo de você mexer nesse documento, tá? E aqui para cima temos os botões de compartilhar, por exemplo, esse aqui azul, ó, você consegue compartilhar esse documento com alguém, com alguma outra conta de alguém, tá? Que as pessoas, você pode dar permissão dela editar, dela só ver o seu documento, dela sugerir só coisas para você, tá? Você também consegue ver, iniciar uma chamada, olha que interessante, você consegue iniciar uma chamada pelo Google Meet aqui. Você consegue inserir uma reunião, né? Usar uma reunião agora, mandar o link para quem você tem de mandar e eles vão ver o seu documento, né? Esse documento aqui para discutir sobre ele, por exemplo, tá? E no mais é isso. O menu de opções aqui do Google Documentos é bem simples, como vocês viram, tá? Porém cheio de opções. A gente consegue também mudar a orientação desse documento. No momento ele está no modo retrato, né? Que é o modo de uma folha em pé. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem. Ele está no modo retrato, tá? Então, se eu pôr para imprimir aqui, por exemplo, eu vou clicar no botão de imprimir aqui em cima. Olha o jeito que vai sair aqui, ó. Vai sair com a folha no modo retrato, tá? No modo retrato. Se a sua necessidade for uma folha deitada, uma folha em modo paisagem, tem como mudar aqui também, tá? Para isso, a gente vai aqui, nessa opção aqui de arquivo, que eles dão a opção bem aqui embaixo. Ó. A gente vai rolar um pouco para baixo. E temos a opção aqui, a penúltima, configuração de página. A gente clica aqui em configuração de página e
a gente consegue mudar a página aqui, ó, né? Temos aqui as opções de mudar a orientação dela, ó. Se é paisagem ou se é retrato, né? No momento está retrato. Se eu mudar para paisagem e dar OK, ó, eu clicar para imprimir agora, olha o jeito que mostrou para mim, ó. Agora a folha, né, a página já está deitada, tá? No modo paisagem. Se for da sua necessidade, muda por aqui, certo? Eu vou redigir um texto aqui para a gente editar ele, tá? Pronto, terminei de escrever aqui, pessoal. Escrevi um textinho que eu peguei de um artigo na internet, tá? Sobre o cavalo de Troia, tá? Foi um texto que apareceu lá para mim primeiro, peguei ele aqui, tá? Só para a gente exemplificar. E eu escrevi de forma que a gente vai ter que editá-lo depois. A gente vai ter que agora formatar ele para deixar ele mais agradável, mais convidativo de ler, mais bonito, tá? Primeiro de tudo, a gente sempre, quando a gente for fazer uma alteração no texto todo, temos que selecionar o texto todo. Para a gente selecionar todo o texto, em vez de usar o mouse e descer até embaixo, tá? Vamos usar o atalho. O atalho é Ctrl A, tá? O Ctrl, ele fica na parte embaixo do seu teclado, é a primeira letra. Ela também é denominada por CTRL, tá? Tá bem no canto esquerdo do seu teclado, tá? A gente clica nela e segura, clicamos a letra A. Olha o que apareceu. Apareceu que todo o texto ficou azul, significou que ele ficou todo selecionado, tá? Agora, o que a gente mexer no texto vai alterar todo ele, tá? Vamos aqui mexer na sua formatação. Primeiro vamos mudar o tipo de fonte desse texto, né? Por padrão, ele está nessa fonte aqui, ó, Arial, tá? A gente pode clicar aqui e trocar por uma fonte mais legal, tá? Vamos enrolando aqui para baixo até achar uma fonte boa. Essa fonte aqui, ó, Impact. Coloquei ela aqui, tá? E vocês perceberam que a fonte do texto trocou. Se eu clicar fora,
está uma fonte maior, uma fonte mais grossinha, né? Então, agora vamos prosseguir. Vamos selecionar todo o texto de novo, tá? E vamos aumentar o tamanho dele agora. O tamanho dele está 11, como vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente clicar no mais aqui, ó, ele aumenta o tamanho do texto, certo? O texto aqui teve o tamanho aumentado, tá? Se clicar no menos, ele diminui também, certo? Então vamos deixar aqui tamanho 14, para ser um tamanho legal. E vocês estão vendo aqui que até criou-se uma divisão de página aqui, ó, tá? Essa divisão de página aqui. Isso aqui no Google Documentos significa que é uma página abaixo, tá? Essa página que está aqui de baixo, se você for imprimir o texto ou for mandar para alguém, vão ter duas páginas, essa de cima e essa de baixo, tá? Então, continuando aqui, vamos agora deixar o texto alinhado em relação à folha, tá? Para isso, temos a opção aqui de justificar, ó. O alinhamento fica bem aqui, ó, o alinhamento do texto. Onde vocês estão vendo aqui, ó. Vou até explicar para vocês, ó. Esse botão bem aqui, ó, tá? Esse botão bem aqui é o alinhamento, ele fica depois do botão da imagem. Então, a gente clica nele aqui e o texto ele está alinhado. Eu seleciono ele todo aqui de novo. Ele está alinhado à esquerda. Vocês estão vendo que ele começa da esquerda, né? Uma linha retinha da esquerda. E no final aqui não está reto, tá? Está um pouquinho torto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos na última opção aqui, que é a opção de justificar, que vai deixar todo o texto reto, tá? Eu cliquei aqui e olha o que aconteceu, ó. O texto está reto, tanto do lado esquerdo, né? As palavras estão retas, quanto do lado direito, certo? Vamos também agora aumentar a distância entre uma linha e a outra, tá? Vamos aqui selecionar o texto todo, clicando Ctrl A. E para isso usamos essa opção aqui, que fica do lado da opção de alinhamento, que é a opção de espaçamento. A gente clica nela. O espaçamento está marcado aqui, ó, a 1,15. Eu vou clicar aqui em 1,5 para ficar um pouco mais espaçado. Ó, ficou um pouco mais espaçado. Certo, o tamanho do texto agora e o tipo dele tá como a gente quer, né? Tá de um jeito mais legalzinho. Agora, vocês estão percebendo aqui que algumas palavras estão com uma linha azul ou vermelha nelas. Por exemplo, para estratégia aqui, ó, ela está com uma linha azul embaixo dela. E a palavra carregado está com uma linha vermelha embaixo dela. O que isso quer dizer? A palavra estratégia, ela está com a linha azul porque ela tem um erro de acentuação, tá? Era para ter um acento nela ali, porém na hora de eu escrever eu não coloquei, tá? E essa linha azul está me indicando que está faltando o acento em uma das vogais, ó. Por exemplo, a palavra estratégia, sabemos que temos acento na letra E, né? Na letra E. Então era para ter um acento bem aqui, ó, em estratégia, na letra E. Mas não tem. Aí o texto está me notificando, falando que não tem, tá? Agora, a palavra carregado, ela está com uma linha vermelha porque ela está escrita de forma errada, tá? No caso aqui, carregado, tem um F aqui, ó. Tem um F no meio da palavra. Isso está errado, né? Se tirarmos esse F, a linha vermelha some. Da mesma forma que se acentuarmos essa letra E, essa linha azul some, tá? Então a gente vai arrumar isso agora. Por exemplo, para a estratégia, eu vou colocar aqui, eu vou dar um clique nela, e ele próprio sugere, olha aqui, ó, a palavra correta acima. Ó. Ele está sugerindo aqui, ó, se eu clicar nela, ele já troca. Ó. E se eu deixar o mouse em cima, ele fala, ó, uma sugestão de gramática. Ele te dá uma sugestão da palavra certa, tá? Se você quiser ela, é só clicar nela. Se você sabe que está certo, está do jeito que você quer, você clica aqui no X, que é o botão de ignorar, tá? Então, eu vou clicar aqui em estratégia porque é o correto. Cliquei. Agora a letra E está com um acento, tá? Vou dar um zoom para vocês aqui, ó. A letra E está com um acento e a linha azul embaixo dela sumiu, tá? Como vocês viram aí. Agora a palavra carregado, que é essa daqui, se eu clicar nela, ele vai sugerir o jeito certo de escrever também, ó, sem o F, ó. Aí eu clico aqui e ela foi substituída, tá? Ela foi substituída. E tem várias outras palavras aqui no decorrer do texto que eu deixei escrito dessa forma aqui para a gente corrigir. Só que em vez de você ir de uma palavra em uma palavra, temos aquele botão, que é esse daqui, ó, de correção gramatical, tá? É esse botão bem aqui, ó, correção gramatical. Ele serve para corrigir a gramática e deixar o seu texto gramaticalmente bonito, né, gramaticalmente correto. Então a gente clica nele aqui e ele já vai começar com esse campo aqui, ó. Ele vai achar das palavras
de todas elas que estão com as linhas azuis ou vermelhas embaixo, ele vai te sugerir se você quer alterar ou não. E ele deixa marcado aqui, ó. Por exemplo, no texto aqui, ele achou a palavra para. Só que ela não está escrito para, está escrito com um O em vez do P. Aí fica esquisito, né? E a sugestão está aqui. Temos a sugestão de ignorar, né? Que é essa sugestão aqui de ignorar. Ou temos a sugestão de aceitar, tá? A gente vai fazendo isso com todo o texto. A gente ignora que a gente quer ignorar, deixar quieto. E a gente aceita que a gente quer mudar. Então, eu quero aceitar e ele mudou. E ele vai pulando até zerar todas as linhas, até tirar todas as linhas vermelhas e azuis do texto. Vamos fazendo aqui, ó. Por exemplo, a palavra, o início de frase aqui, à noite, não está com acento de acrase no A, né? Está incorreto. Ele está pedindo para a gente alterar. Então, a gente clica aqui em aceitar, no botão azul. Exército era para ter um acento na letra E. E a gente clica em aceitar aqui, porque não tem, tá? Clica aqui. A ruína também era para ter um crase na letra A, não tem. História era para ter um acento no A, não tem. Homero é um nome, ele identificou que é um nome. E ele está escrito com letra minúscula, a primeira letra, que o correto é com letra maiúscula. Clicamos aqui em aceitar. A palavra mencionado também, ó, aceitar, está escrito de forma errada, está com a linha vermelha, tá? Cliquei aqui, ó, a palavra que, né, está escrita errada, aceitar, e por aí vai. Detalham, detalharam, Virgílio, artístico, antiguidade, aqui, ó, reproduzindo incontáveis vezes, tá? Trocar aqui também, incontáveis, escrituras, reconstruções, expressões idiomáticas, consequências, expugnada, Troia. Troia, como é o nome, né? Como é o nome do texto aqui, ele deve ser escrito com a letra maiúscula, né? A primeira letra. Então, clica aqui para trocar. Ruína, símbolo, vitória, ruína. E pronto. Está tudo arrumado, tá? Ele está falando aqui, ó. Nenhuma sugestão disponível para análise. Então, ele arrumou tudo, ó. Percebe que no texto não tem nada de linhas azuis ou vermelhas agora nas palavras, certo? Está tudo gramaticalmente correto. Próximo passo. Vamos separar o que é título do que é texto, tá? Sabemos aqui que eu separei um título aqui, ó. O título desse texto é Cavalo de Troia, tá? Então, ele é um título, então a letra dele, consequentemente, deve ser maior, tá? Também aqui abaixo temos aqui outro subtítulo, a sinopse. Então, também tem que ter, tá separado aqui, como vocês estão vendo, e também tem que ter um destaque, tá? Então, vamos selecionar só essa parte do texto para alterar, né? Vamos clicar com o botão na primeira letra e arrastar até a última letra, ó, com o botão esquerdo, soltei, selecionou tudo. Agora a gente vai aumentar o tamanho só dessa letra. Para aumentar, é só clicar aqui, ó, na parte de aumentar ou diminuir a fonte, certo? Então a gente clica aqui, ó, até ficar no tamanho legal. Ó, clica aqui, está no tamanho legal, 23, tá? Vamos aqui no de baixo agora, ó, sinopse, né? Vamos selecionar aqui com o botão esquerdo, aumentar o tamanho aqui, ó, até 23, aumentei, tá? Tá destacado. Vamos agora colocar uma sublinhação. A gente vai sublinhar agora, tá? Vamos selecionar tudo de novo. O sublinhar tá bem aqui, ó, tá? Nesse U aqui, ó. Significa sublinhar. Então, a gente clica aqui em sublinhar, ficou sublinhado. Vamos aqui agora em sinopse, selecionar tudo, sublinhado, tá? Agora vamos inserir imagens no texto, tá? E mais referente ao artigo, né? Que é o artigo Cavalo de Troia. Temos duas maneiras. A maneira da gente pegar uma imagem da internet e colocar aqui, ou a maneira da gente já puxar a imagem da internet daqui de dentro do Google Documentos, que eu acho bem mais fácil. Então, para a gente inserir a imagem, vamos aqui clicar bem no botão de inserir imagem, bem aqui, ó, que é desse ícone de imagem bem aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, eu clico aqui nele e temos a segunda opção aqui, ó, pesquisar na web. Cliquei, ele vai abrir uma abinha nova aqui com o Google, né? A gente vai pesquisar imagens do Google já, que é o maior buscador do mundo, que todo mundo, quase todo mundo usa, certo? Então, a gente vai escrever aqui cavalo de Troia, igual está escrito ali, ó, cavalo de Troia. Clicou, ele já carrega, ó. E tem várias imagens aqui, ó, tá? Que a gente pode inserir aqui dentro, tá? Vamos pegar essa segunda aqui, ó. Cliquei nela, ela foi marcada, ó. E é só clicar no botão aqui embaixo agora de inserir, que é esse azul aqui, ó, certo? Clicou em inserir, ele está inserindo e acabou de inserir a imagem. Só que vocês viram que ele inseriu e ficou desconfigurado, ó. Ele
deixou o texto bagunçado. Ó. Eu diminui para vocês verem, ó, o jeito que deixou. A gente pode mover e diminuir de tamanho essa imagem. Então, para a gente fazer isso, a gente dá um clique nela, tá? E apareceu bolinhas nos cantos dela. Ó. Tem bolinha aqui no canto, em cima, no outro canto, nos 4 cantos também. Ó. São várias bolinhas aqui, que servem para a gente mexer no tamanho da imagem. Então, para a gente deixar ela menor, vamos ter que pegar numa bolinha da parte diagonal dela, que são as pontas, tá? Clicamos aqui, arrastamos para baixo e soltamos. Olha, ó, ficou menor o texto, a imagem, como vocês estão vendo, tá? Só que ainda está atrapalhando o texto, tá no meio entre duas palavras, ó, tá? Tá entre duas palavras. Vamos clicar nela de novo e tem esses botões aqui, ó. São os botões que perguntam como é que essa imagem deve proceder em relação ao texto, como é que ela tem que ficar. Então, temos aqui, se a gente deixar o botão em cima, ele fala o que é, ó. O modo inline, o ajustar o texto, o modo de quebrar o texto, atrás ou na frente do texto. Vamos ir testando aqui qual que fica melhor. Tá aqui na inline, né? Vamos mudar aqui para ajustar o texto. Essa opção, se eu mexer essa imagem, o texto se ajusta em relação a ela. Ó. Vou deixar ela aqui no meio agora. Ó. O texto está se ajustando ao tamanho da imagem. Ó. Percebem que ele está no meio da imagem e o texto se auto-arrumou em relação a ele, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui para o canto, tá? Então, vou pegar aqui, né? Clicar, arrastar até o canto do artigo aqui, ó. Arrastei, vou colocar um pouquinho para baixo aqui, soltei. E pronto. Ele está aqui, ó. Está ajustada a imagem, tá? A gente pode deixar um pouquinho maior também, ó. E pronto. A imagem está colocada. Vamos colocar outra imagem aqui agora. Vamos aqui de novo no botão de inserir imagem. Inserir imagem da internet. E já está colocado, ó. Tá? Só dar um clique aqui que ele muda. E é só a gente pegar agora outra imagem, tá? Outra imagem aqui referente ao que a gente escreveu. Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, essa mais comprida. Damos um clique nela. Clicamos em inserir. Inserimos ela aqui, ó, tá? Da mesma forma da outra, ela foi desconfigurada. Vamos clicar aqui na opção de ajustar texto e vamos diminuir o tamanho dela, ó, clicando numa ponta da diagonal, tá? E descendo ela para baixo, eu quero colocar ela aqui para baixo, ó. Então a gente pega e segura ela e arrasta para baixo, ó, que o texto vai andando, ó, e para cima também, ó, com a forma você arrastando a imagem, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, deixar bem aqui no meio, tá? E arrastar para o lado agora. Pro outro lado agora, vamos tentar colocar desse outro lado aqui. Certo, bem aqui, ó. Tá, colocamos a outra imagem aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, diminui para vocês verem, ó, as duas imagens estão colocadas aqui, certo? É de jeito que você coloca imagens aqui no Google Documentos, certo? Por último, mas não menos importante, vamos agora baixar esse documento para o computador. A gente pode baixar de duas maneiras. A maneira que você consegue editar depois e a maneira que você consegue só visualizar, né? Então, para a gente baixar, é só clicar aqui na opção de arquivo, tá? É essa ação aqui, ó, arquivo. A gente clica e temos o botão aqui de fazer download, tá? E ele dá várias maneiras de a gente fazer download, como por exemplo, a maneira de Microsoft Word para você editar no editor de textos da Microsoft, que é o Word, que é o formato do LibreOffice, que é outro editor de texto, tá? O formato RTF, formato PDF, um texto sem formatação, uma página da web ou um EPUB, um livro, tá? Vamos primeiro baixar aqui com o Microsoft Word, tá? Primeira opção. Cliquei aqui e ele já baixou, ó. Ele já baixou bem aqui, ó. Artigo.docx, que é o tipo de documento do Word. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir o Word no meu computador aqui, né? Que é outro editor. E vocês percebem que ele está aqui, ó. Pronto para a gente editar. Para a gente editar, a gente vai clicar aqui no OK, tá? A gente vai clicar aqui no OK. Clicamos. E temos esse botão aqui, ó, de habilitar edição, tá? Ele carrega a exibição protegida porque é um documento baixado da internet. Aí pode conter algum vírus, tá? Então, igual ele fala aqui, ó, cuidado. Arquivos provenientes da internet podem conter vírus. A menos que você precise editá-los, é mais seguro permanecer no modo de exibição protegido, tá? Mas como fomos nós que acabamos de criar, não tem nenhum problema. Basta clicar aqui em habilitar edição, tá? Então, a gente clica aqui em habilitar edição
E ele vai deixar a gente mexer no texto. A gente consegue editar o texto. Apagar aqui, ó. Apagar tudo, apagar a imagem também, tá? Conseguimos fazer tudo no texto aqui, porque ele é editável, certo? Ele é editável, o texto. E ele está aqui, ó, todo do mesmo jeito que a gente colocou, a mesma fonte, a mesma distância, tá? A mesma distância de letra, certo? Então, esse é o modo de ver, de você editar pelo Word. Agora, o modo só de visualização, vou fechar aqui, a gente vai em arquivo novamente, fazer download e o formato PDF, tá? A gente clicou aqui, ele acabou de baixar aqui, ó, artigo.pdf. Ele baixou como outro tipo de documento. A gente pode clicar aqui, ó, é um documento que você só consegue visualizar, você não consegue editar nada lá. Eu posso clicar aqui, ó, no meio, selecionar tudo. Estou clicando aqui no teclado, ó, e ele não está editando, tá? Porque está só com visualização, certo? Só conseguimos ver esse documento, não conseguimos fazer nenhuma alteração nele, tá? Essas são as duas formas comuns de você baixar um documento aqui no Google Documentos, certo? Bom, esse foi mais um aulão aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Pode deixar sugestões também de vídeos que vocês queiram ver, que a gente vai estar conversando pelos comentários, certo? Então, até a próxima.